responsável. E é um projeto precisamente em que estamos a trabalhar no sentido que eu lhe estava a dizer, portanto, poder arranjar as melhores formulações e as melhores condições destes sais líquidos conjugados com fungos para a degradação de resíduos, mas que simultaneamente desta atividade, digamos, dos fungos como comilões dos nossos resíduos, vão surgir novas moléculas, porque é conhecido que micro-organismos na sua atividade de crescimento dentro de uma cultura, chama-se cultura, não queria dizer cultura, eles vivem, digamos assim, num banho de nutrientes, digamos assim, e a partir daí estão a crescer. Mas, se eu mudar a formulação desses nutrientes, posso meter um sal simples, pode ser até sal de cozinha, eles vão sentir um stress de alguma forma, portanto, podem até continuar a digerir os nutrientes, mas vão excretar, digamos assim, porque é mesmo o termo, moléculas diferentes das que excretariam se não tivessem esse stress imposto por uma molécula diferente. E essas novas moléculas, eu novas posso pôr substâncias? líquidos iónicos, são novas substâncias, para ter, digamos, os meus fungos, neste caso, a produzir moléculas que não estavam a produzir antes. E que podem ser aproveitadas com benefícios? Que nós podemos tentar ver, portanto, estamos a usar os fungos como microreatores e, portanto, posso ter bilhões de fungos a trabalhar, cada um deles como um microreator, a produzir novas moléculas que depois eu posso testar, posso tentar separar por grandes grupos e tentar testar as suas atividades. Eu lembro, quer dizer, que isto produzir metabolitos secundários com stresses acontece imenso, imensos micro-organismos. Eu lembro-me de estar na GlaxoSmithKline e eles, uma das formas que estressavam, e nesse caso bactérias, era agitavam-nos, aquilo parecia que ia tudo voar, não era? Aqueles grandes frascos que agitavam, porque aquilo estava tudo tão estressado que começavam a libertar coisas que normalmente não libertavam, não é? E de facto isto pode servir como um stress que não estão a... E nem sabemos que tipo de stress vai ser, pode ser stresses muito diferentes, não é? E que vão libertar muitas coisas diferentes, não é? E que também isto pode levar a novas atividades enzimáticas, nova maneira de reagir, porque de facto estes organismos nunca foram postos em presença destes novos compostos, não é? São experiências novas. Exatamente, experiências novas. Mas por outro lado também, e por exemplo, no que estávamos a falar em relação ao dióxido de carbono, que na água, nos líquidos normais, custa a dissolver, não é? Mas que de facto estes líquidos iónicos têm um potencial maior e que isto pode ter aplicações para as microalgas, pode ter aplicações inúmeras que nem conseguimos sequer ainda antever. Pois, não é? na mesma linha de raciocínio e de pensamento, há um projeto também que temos, desta vez com o professor Xavier Malcata, que é também para ser um projeto amigo do ambiente, no sentido agora de tentar captar os gases efluentes, alguns gases efluentes das indústrias, aqueles gases como... Eu não posso ir muito longe no projeto, porque nem é um bocadinho confidencial e o professor Xavier Malcata depois vai-me cortar o pescoço. Mas acho que posso ir até aqui, não vou dar grandes pormenores. Mas basicamente dióxido de carbono e alguns gases contendo azoto e oxigênio, que são péssimos, porque quando se dissolvem na água depois vão acabar em ácido nítrico e, portanto, todos conseguimos imaginar que isso não é bom. E o próprio CO2 para tentarmos captá-lo, para evitar o efeito estufa. E, portanto, a ideia aqui é usar os líquidos iónicos como excelentes solventes. Eles podem ser excelentes solventes da celulose, como na peça estava a dizer, mas também são excelentes solventes alguns de gases como o dióxido de carbono. Sem deixarem de ser biocompatíveis. Exatamente. E depois usar, neste caso, já que a professora Cília Rehn falou nisso, usar os microalgas, digamos assim, para, por um lado, usar o CO2 no processo fotossintético e usar, digamos, os compostos com azoto e oxigênio como o seu próprio alimento e, portanto, como fonte de azoto para elas próprias. E, portanto, tentar, dessa forma, também mais uma vez com uma tecnologia limpa, tentarmos resolver, neste caso, o problema de efluentes. Mas embora eles não se evaporem normalmente, e essa é uma grande vantagem, como falámos dos telescópios e da Lua e isso tudo, o professor foi autocorrespondente de um artigo famosíssimo na Nature, internacionalmente, em que viam que, embora eles tenham essa propriedade de não se evaporar, contudo, conseguem esforçar, entre aspas, a alguns conseguirem se evaporar, não é? Isto explicava até para ser um bocadinho bruto, podia dizer, eu ia estragando o negócio. Estragando, exatamente. Nós íamos estragando o negócio, não é? Dos sais líquidos, porque havia o mito, tal como o sal de cozinha, não é? E, de certa forma, ainda correto esse mito. Já vou explicar porquê. Nós não estamos a imaginar, quando vemos o sal de cozinha à nossa frente, que há partículas de sal de cozinha no ar. E, de facto, não há. À temperatura ambiente não há. Todos salgados. Basicamente, não há.
E, portanto, quando se olha para estes sais com aspecto de mel, porque são também sais, os cientistas, nem lhes passava pela cabeça pensar que existiam, digamos, partículas, neste caso, os íons carregados positivamente e negativamente, misturados com o oxigênio e o azoto que nós respiramos. E, de facto, é verdade que isso não acontece. O que nós fizemos, como também dizia na peça, foi criar condições extremas, neste caso o que se chama alto vácuo. Portanto, diminuir muito a pressão atmosférica e aumentar ligeiramente a temperatura, e aí sim nós conseguimos pô-los na atmosfera, neste caso num laboratório, dentro de um sistema de vácuo na fase de vapor, que depois, como já tinha dito na apresentação, por recondensação, voltamos a obter um líquido, mas agora muito mais puro. Tal como se faz a destilação, para obter uma aguardente. E essa descoberta alterou muito o vosso trabalho e o trabalho do laboratório, só para terminarmos? Alterou extraordinariamente, porque eu hoje não faço mais nada no laboratório senão trabalhar com estes novos materiais, e não era nem de perto nem de longe o que eu fazia há 6 anos atrás. Nem sabia da sua existência. Muito obrigada, Sr. Professor, por ter estado no 4 vezes Ciência. Obrigado. Sra. Professora, já temos aqui um grande leque de possibilidades de aplicações, mas ainda ficaram outras. Ficaram muitas, e agora vamos pensar em casa nesta nova alquimia, nestes novos potenciais, e muitos vão ser descobertos ainda com potenciais que nós nem sequer conseguimos imaginar. Muito obrigada. Falámos de líquidos iónicos, o mesmo é dizer sais líquidos, algo que pode ter implicações de peso em áreas diferentes da ciência. O trabalho que está a ser desenvolvido neste campo deve muito a um grupo de portugueses do ITQB, da Universidade Nova de Lisboa. Em sua representação tivemos hoje aqui o professor Luís Paulo Rebelo. Foi 4 vezes Ciência, até para a semana.